Esse aqui é o ponto nozinho de crochê. Olha que ponto lindo. Que relevo maravilhoso que ele tem. Uma textura maravilhosa. E eu vou ensinar nessa videoaula, eu vou ensinar todos os detalhes desse ponto nozinho. Como começar a carreira, como terminar e até a mudança de cores. Para quem trabalha com uma cor só, ele praticamente não tem direito e avesso, né? Ele pode ser usado dos dois lados. Esse é o direito, esse é o avesso, não se nota muita diferença. Quando você trabalha com a mudança de cores, aí sim, ele tem diferença, então tem que fazer a mudança de cores da maneira correta. Isso tudo eu vou ensinar nessa videoaula. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê, e você está no canal Andréa Crochê Handmade. Antes de começar a aula, eu vou dar algumas informações. Esta é uma videoaula na versão para canhotos, mas a versão para destros está disponível. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Se você for destro ou destra, procura o link logo abaixo na descrição. Esse ponto fica muito mais valorizado se for feito com fios mais grossos, como barbante. Esse aqui é o barbante 6, pode ser barbante 6, 8. Se for usar uma lã também, algum material mais grosso, fio de malha. Com fios muito fininhos e pontos muito apertados, ele tem um aspecto um pouco diferente. Então, ele fica melhor valorizado com fios mais grossos. Esse foi um pedido de uma amiga, a Ivana Guedes. Ivana, oi, beijo para você. E se você quiser pedir também, solicitar que eu faça alguma aula de algum ponto, de alguma técnica, pode me pedir. Se eu souber fazer, vai ser um prazer imenso te atender. Vira e mexe, eu tô fazendo vídeos aqui para atender pedido das amigas, né? Dito tudo isso, vamos à aula, né? Inicialmente, eu vou fazer um cordão com 20 correntinhas. Faço todas as correntinhas um pouco folgadas, nada de fazer muito apertado. Inclusive a primeira, em vez de fazer aquele nozinho inicial, não, eu já vou trabalhar todas as correntinhas, inclusive essa, para que não fique nozinho na ponta do trabalho. Então, eu já fiz uma, essa já é a segunda, eu vou fazer 20. Esse cordão eu fiz com 20 correntinhas porque se trata apenas de uma amostra. Mas você vai fazer esse cordão já no tamanho do trabalho que você quer fazer. Seja um tapete, seja um americano, não importa qual a peça. Você vai fazer já no tamanho necessário para sua peça, tá? Aqui eu subo mais uma correntinha só para ficar na altura do ponto baixo. Então, essa não conta. Ó, faço a correntinha. Deixo ela quietinha aqui e vou trabalhar a partir da próxima correntinha. Eu prefiro sempre trabalhar usando o avesso da correntinha. Isso é importante, tá? Então, eu vou mostrar. Em vez de ficar com a correntinha aqui, ó, na sua frente, olhando para ela, você pega essa correntinha aqui entre os dedos e deita. E começa a olhar para o avesso dela, onde tem, ó, estas laçadinhas aqui atrás, ó. Ó, aqui. Tá vendo que quando eu olho aqui pela frente, a agulha pegou só uma laçadinha que fica lá atrás? Pegou só o avesso? Pois é assim que eu vou trabalhar essa primeira carreira. Então, eu vou fazer pontos baixos. Esse primeiro eu falei que não conta, porque é só a subidinha. Dobro aqui a correntinha, venho no segundo, pego a laçadinha lá do avesso, a que fica atrás do ponto, ó. Vou inserir a agulha, puxar, laçar o fio e trazer e puxar as duas laçadinhas. E eu fiz assim o primeiro ponto baixo. E aí eu venho no segundo, no terceiro, e assim eu vou trabalhar os 20 pontos baixos aqui. São 20 correntinhas, vou terminar com 20 pontos baixos, pegando no avesso, olha. Como é que a correntinha fica preservada aqui na frente, fica flexível e ela fica o mesmo tamanho em cima e embaixo. Quando você pega pela frente, não tem esse efeito. Então, uma dica que eu dou: sempre que for fazer trabalhos retos, a primeira carreira, ao invés de pegar na frente da correntinha, pegue o avesso. Deixa ela deitadinha assim e pega a laçadinha lá de trás, tá bom? Vamos terminar a primeira carreira.
Cheguei na última correntinha, aquela que eu já deixei folgadinha para aproveitar também, né? Pego a laçadinha aqui atrás e faço aqui um ponto baixo. Olha como fica um trabalho limpo, sem nozinho na ponta, tá? Isso aqui não vai desmanchar não, depois a gente vai arrematar, vai esconder no trabalho e vai ficar perfeito. Então, eu tenho aqui 20 pontos baixos. Para fazer a próxima carreira, onde a gente agora começa efetivamente a trabalhar o ponto nozinho, eu vou virar, né? Virei, tô no início do trabalho, sobe uma correntinha, só para dar a altura do ponto baixo. Insere a agulha no mesmo ponto, no mesmo, não pula nenhum. Laça o fio, puxa para frente. Fica 2 laçadas na agulha. Vai no próximo ponto, insere a agulha, puxa o fio, traz para frente, ficando 3 laçadas na agulha. Aí, então, eu vou dar a laçada e puxar as 3 juntas. Isso é simplesmente 2 pontos baixos, fechados juntos, tá? E assim eu vou trabalhar toda essa carreira fazendo sempre os 2 pontos fechando juntos. Só que o primeiro eu sempre pego na mesma base onde eu acabei de trabalhar. Então, eu fiz um ponto aqui nessa base, aqui mesmo eu vou inserir a agulha, laço o fio e puxa. E vou inserir no ponto seguinte, laço o fio, puxa. Tá vendo? Tem duas bases trabalhadas, 2 bases com laçadinhas puxadas. Laça o fio, tira as 3 laçadas e faço novamente pegando no mesmo ponto onde eu trabalhei. Não vai para o seguinte, senão você vai aumentar pontos na peça. Então, vem aqui no mesmo ponto de base, laça e puxa. Vai no ponto seguinte, laça e puxa, laça, tira as 3. Na mesma base, laça e puxa. Na base seguinte, laça e puxa, laça o fio, tira as 3. E assim a gente trabalha os 20 pontos, tá? As 20 bases. Presta atenção nesse finalzinho de carreira, ó. Vou pegar aqui na base onde eu já trabalhei, vou pegar na base seguinte, laçar e puxar, laça, tira os 3. Parece que terminou, né? Parece. Mas você percebe que tem uma curvinha aqui? Essa curvinha nada mais é do que aquela correntinha que a gente fez para subir, não é? A gente fez uma correntinha para subir e eu tenho que trabalhar também nessa correntinha para que o ponto não, para que a peça não comece a diminuir e faltar ponto. Como que a gente sabe que está faltando um ponto? Você pode contar, e aí nesse caso, eu não aconselho a contar pela frente, porque são pontos que pegam em 2 bases, pode confundir. É mais fácil contar aqui, ó, pela correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Tá vendo? 19, porque esse aqui não é ponto, ó. Então, tem 19 correntinhas aqui. Não são 20? Então, falta uma. Essa uma a gente não faz pegando em 2 bases, porque senão o trabalho vai ficar enviesado. A gente vem aqui e pega nesse carocinho aqui, esse carocinho aqui nada mais é do que a correntinha que subiu, né? Insere aqui e faz apenas um ponto baixo, ó. Pronto. Com isso, ó, ficou retinho. Concluí os 20 pontos, porque são 20, não pode ter mais nem menos, não é? Agora, a gente faz o quê? Vira o trabalho, sobe uma correntinha, lembrando que essa correntinha lá no final do ponto vai ser aquele carocinho do último ponto, hein? Presta atenção. Olha, agora a gente vem aqui no mesmo ponto, já inicio no primeiro, não pula nenhum. Insere a agulha, puxa o fio, insere na base do ponto seguinte, puxa o fio, laça, tira as 3 laçadas. Na mesma base, laça e puxa o fio. Na base seguinte, laça e puxa o fio, laça o fio, tira os 3 pontos. Eu estou usando aqui um barbante número 6, agulha de crochê número 4, e meus pontos são automaticamente pontos mais folgadinhos, não são apertados. Então, para realçar a beleza desse ponto, eu indico que você use fios mais grossos, como barbante, lã, fio de malha, fios um pouco mais grossos, agulha de crochê bastante confortável para seus pontos e fazer os pontos sem colocar tensão demais na mão. Faz os pontos assim bem suavemente, bem folgadinhos,
para que o relevo desse desenho se destaque. O importante é que a sua mão esteja bem suave, até para não cansar, tá? Não cansar e não ter problemas na mão. E olha, outra dica que eu vou dar, de conforme a gente vai fazendo, dá a impressão de que o trabalho está arqueando, mas é só impressão, tá? Parece que tá arqueando, parece que tá soltando demais os pontos. Então, só olha se você não tá aumentando ponto. Se não tá aumentando ponto, se não tá deixando o ponto aberto demais, então você tá fazendo certinho, ele não vai ficar arqueado. Ó, vamos lá? Tá terminando a carreira, ó. Tá terminando a carreira, ainda falta aqui um ponto e um nozinho. Então, vamos lá. Faz aqui, ó, laçou, puxou. Ficou na dúvida, porque aqui ainda vai mais um, ó, ficou o carocinho aqui para fazer o ponto. Ficou na dúvida, conta, olha. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19. Então, falta realmente um. Deu dúvida? Conta. Não tem paciência para contar? Usa marcador. Já vou te mostrar como é que usa, ó. Tenta pegar 2 laçadas aqui, que é para não ficar uma lateral abrindo, tá? Ó. Deixa sempre retinho aqui, retinho aqui. Aí você vira o trabalho, sobe uma correntinha e eu vou te dar agora a dica para não precisar ficar contando os pontos para saber quando começa a carreira e como termina. Colocando o marcador, coloca ali. Não tem marcador? Usa um grampo, um clips, ou usa até um fiozinho de cor diferente, passa ali. Pega um pedacinho de cor diferente do fio, passa ele ali. Qualquer coisa que você consiga marcar, tá? E que depois você consiga retirar daqui, claro. Então, levantei aqui naquela correntinha, marquei. Venho na mesma base aqui, faço o primeiro ponto. Vou, pegando nas 2 basezinhas. Pronto, fiz o primeiro ponto. 1, 2, 3, 19. E aí, o último aqui, que é aquele... o 20º ponto, que é um ponto sozinho, ponto baixo sozinho aqui no final da carreira. O que que eu vou fazer? Vou subir, vou virar, né? Subir e marcar essa correntinha. Assim, eu tenho um marcador que me diz aonde é o primeiro ponto, onde é o último. Aí, a gente não precisa mais contar. Quer ver? Eu vou começar a fazer aqui. Ó, chegando no final, ó, já que já tem 18 pontinhos, aqui vai o ponto de número 19. E olha a laçadinha lá me apontando que ali vai mais um, que vai o último ponto. É ali que eu vou fazer o pontinho baixo sozinho. Esse é o único solteiro, todos os outros têm seu companheirinho, esse aqui é o único que fica, ó, solteirinho. Tá vendo? Se contar, você vai ver que deu certinho. Tem 20 correntinhas aqui em cima, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Viu que certinho? Então, cada vez que você virou a carreira aqui, ó, fez a correntinha, marca, coloca o marcadorzinho, volta ele lá. E aí, você já começa a trabalhar, e aí não precisa contar. Imagina que você tá fazendo um tapete aí, tem 80 pontos, né? Tá fazendo o americano, seus 50 pontos, sei lá. Tô sugerindo aí. E aí, o que acontece? Você vai ficar contando toda vez? Não, põe o marcador. E sempre precisa prestar atenção, porque quando chega aqui no final, veja que o marcador está na correntinha lá, né? Mas aqui ainda tem uma. Não confunda, é só não confundir, senão você vai pôr o marcador, vai se confundir e vai ficar parecendo que eu ensinei errado, ó. Pega aqui na última correntinha, tá? Laça e fiz mais um ponto, mas sobrou aqui, ó, o cantinho, tá? Cuidado para não se confundir. O que você achar mais fácil, que seja contando ou que seja marcando, o importante é você saber, ó, que esse último aqui precisa ser feito, precisa, tá? Então, vem aqui e faz um ponto sozinho, tá? Vira, né?
faz a correntinha, marca essa correntinha com esse marcador, começa a fazer o primeiro ponto. Então, ó, esse aqui formou uma correntinha aqui em cima. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente trabalha a peça, não pode esquecer que tem esse marcadorzinho, a lateral ali tem que ser feita também, tá bom, gente? Olha, eu vou fazer a peça toda aqui. Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, né? Tiver dúvida, manda comentários para mim. Precisar fazer novamente aqui com maiores detalhes, eu faço. Conforme eu fiz as carreiras, você percebeu que aquele arqueado que parecia tão intenso lá no início já não tá mais? Ele já ficou mais alinhado. Porém, continua aqui mais aberto do que aqui. Então, antes de terminar a peça, seja uma base de tapete, ou seja um americano, seja o que for, a gente vai trabalhar a última correntinha agora em ponto baixo. Simples, da mesma maneira como eu iniciei aqui, eu comecei a primeira carreira com um ponto baixo simples, então eu venho aqui agora na última, faço a mesma coisa. Então, ó, subo uma correntinha e começo a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. E vai chegando no finalzinho aqui. Nesse caso aqui, ó, você faz o último ponto e não vai trabalhar na lateralzinha. Deu dúvida? Conta, ó. Tem que ter 20 correntinhas aqui em cima, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. E aqui a gente termina, ó. Dá uma olhada que agora sim, não tem arqueamento nenhum. Tá tudo igualzinho. O ponto fica bem firme, bem grossinho, ó. Lateraisinhas retinhas, base aqui retinha, já bem fácil para você fazer um acabamento, porque essas correntinhas estão bem, ó, tá igualzinho, tanto aqui quanto aqui, por pegar no avesso, ela fica igualzinho, isso facilita na hora de fazer um acabamento, tá bom? Agora eu vou te mostrar como mudar de cor, caso você queira fazer uma peça em duas cores. Se você observar bem, você vai ver que os dois lados da peça podem ser usados como direito, né? Eu reconheço que esse aqui é o direito e esse aqui é o avesso. A gente que tem habilidade com crochê consegue perceber que o lado do avesso, ele é um pouquinho... Como é que eu posso explicar? Ele tem menos definição dos pontos. Nesse lado aqui eu consigo ver melhor a definição dos pontos. Esse lado, ele é um pouquinho mais enroladinho. E aqui... Quando a gente vai mudar de cor, é a mesma coisa. Esse aqui eu sei que é o lado direito e esse é o avesso. Mas independente de que lado você estiver trabalhando, a primeira carreira é que vai determinar a troca das cores, sempre. Ó, eu sei que esse é o lado direito, mas como eu disse, mesmo que você estivesse do avesso, não ia fazer diferença. Você vai inserir a agulha aqui, ó, e fazer a primeira correntinha de subida, né? E já começa a fazer os pontos. Ponto nozinho. Da mesma forma como fez os outros até agora, sem nenhuma diferença. Pronto, encerrei a carreira, a mesma coisa, vira, sobe uma correntinha e começa a trabalhar a próxima carreira. E aí você vai fazendo a carreira e vai observando que a transição de cor ficou diferente de um lado e do outro. Vou terminar a carreira aqui e já mostro para você bem essa diferença. Esse lado que eu tô trabalhando aqui, ele necessariamente vai ter que ser o lado avesso do trabalho, porque olha como ele ficou marcada a transição de cores. E aqui não ficou. Observa bem que aqui simplesmente houve uma alteração de cores, sem que as cores se misturassem. E aqui, desse lado, há uma mistura. Ele fica muito marcado. Então, esse lado aqui vai ser o lado avesso da peça, tá? Vou virar, fazer mais uma carreira.
Aí você fez as carreirinhas e quer mudar de cor. Ou quer voltar ao verde, ou quer pôr mais cor, não importa. Você quer fazer uma mudança. Precisa ver o lado certo. O que, que vai acontecer se eu fizer a mudança? Ó, a carreira terminou aqui, eu tenho que virar a peça, né? Eu virei a peça ficou no avesso. Se eu fizer a mudança de cor aqui no avesso, vai acontecer o seguinte: a mudança de cor sempre fica perfeita do lado em que eu faço ela. Se eu estou fazendo a mudança de cor desse lado, ele vai ficar perfeitinho esse lado. A transição de cores aqui não vai ficar aparecendo, tá? Porque se eu tô mudando a de cor agora, com esse lado ela fica perfeita. Porém, olha só, ficou uma transição perfeita aqui e uma transição marcada lá embaixo. E aqui do outro lado também, ó, tava tudo perfeitinho, aí nessa mudança de cores ficou marcado. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo uma cor, eu resolvi mudar, eu preciso mudar sempre do mesmo lado. Então, terminei a carreira aqui, eu quero mudar de cor. Mas quando eu viro a peça, eu vejo que eu estou no avesso, não posso mudar agora, eu tenho que fazer mais uma carreira. Então, vamos fazer mais uma carreirinha e encerrar. Nunca mude a cor do lado avesso, ou seja, nunca mude a cor do lado onde você está vendo a transição de cor. Sempre mude de cor quando você estiver trabalhando o outro lado da peça. Então, vou terminar a carreira aqui e vou mostrar para você a diferença. Ó, tô terminando. Termino a carreira aqui, tá? Já vou até puxar o fio e cortar. Cortei o fio, tá? Se quiser arrematar, já arremata. Se quiser deixar para arrematar depois, não tem problema. O importante agora é você entender que o lado certo de trocar o fio é esse, ó. Agora sim, eu venho com o fio da outra cor, faço uma correntinha de subida. No mesmo ponto, eu já vou inserir e começar a trabalhar o ponto nozinho. E já dá para ver, antes mesmo de terminar a carreira, a gente já consegue ver que, sim, ficou o lado certinho, ó, a transição de cor, sem que uma cor interferisse, né, na outra. E aqui ficou marcado, tá vendo? Essa marcação ficou aqui, essa marcação ficou lá em cima também. Vou fazer algumas carreiras aqui, arrematar os fios e mostrar prontinho como que fica harmoniosa essa troca de cores quando você faz do lado certinho. Olha depois de pronta como fica bonitinho. O lado direito fica com a mudança de cores em harmonia e o lado do avesso fica aparente aqui, ó, a transição. Então, o importante é que sempre na hora de mudar de cor, você mude, a primeira carreira da mudança de cor fique sempre do mesmo lado. Chegamos ao final de mais uma videoaula, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, ponto nozinho, tá? Dá uma olhada aí, tem muitos outros pontos no canal, muitos outros vídeos. Um beijo e até a próxima videoaula.